Boa tarde a todas e a todos, né? Então, dando início ao quinto Leituras da Lógica de Hegel, do grupo Hegel e Idealismo Especulativo, né? No contexto das atividades do Laboratório Hegel, né? Nós vamos, então, dar início à apresentação dos autores que fizeram um estudo da parte da doutrina da infinitude na ciência da lógica, né? É um momento preparativo, né? Lembrando que aqui é um contexto de estudos mesmo dessa parte, né? De partes da ciência da lógica, em que as pessoas se sentem mais livres para comentar, para discutir, para que a gente justamente possa aprofundar esse estudo, né? Não é um momento, é um momento ainda do fazer, né? E não um momento finalizado, né? E basicamente, então, a nossa forma de trabalho é a exposição pelo autor do estudo realizado, depois comentários de membros do grupo Hegel e o Idealismo Especulativo, e de autores que escreveram livros também sobre a abordagem. A intenção disso é trazer coisas que o autor pode não ter visto, né, ou na forma de exposição, para que possa ajudar ele depois na produção da própria reflexão que eles se desenvolveram, e depois a gente abre para todos perguntarem, trazerem informações e etc., né? Então, nós começamos com a apresentação do Alexandre, né? Você pode abrir sua câmera, Alexandre? Posso. Alexandre Tuman Júnior, né? Aqui da Unesp, né? De Marília, e ele vai, então, nos apresentar sobre a dupla negação como constituinte do absoluto, né? Pode ficar à vontade. Eu marco o seu horário, Alexandre. Você vai precisar que eu te lembre ou, naturalmente, sua apresentação vai conseguir cair dentro do tempo? Eu acho que sim. Eu tenho um cronômetro aqui do meu lado, então Tá. acho Se que for possível, uns 20 minutos de apresentação, ou 25, para dar tempo da gente depois fazer as perguntas, tá bom? tudo bem, sem problema algum. Ok. Todos conseguem me ouvir perfeitamente? Sim. Tá, beleza. Então eu vou começar a minha exposição. Então, assim, busca-se nesse trabalho compreender a dupla negação como constituinte do absoluto. Para tal, utilizamos a obra Ciência da Lógica, Doutrina do Ser. Para Hegel, a dupla negação, a negação da negação, constitui infinito, e que tal categoria possibilita explicar e compreender o absoluto. Em linhas gerais, a exposição da categoria do infinito se desenvolve por meio dos momentos: primeiro, afirmativo como negação do infinito; 2, um infinito unilateral e abstrato; e 3, o infinito verdadeiro. Assim, neste trabalho se pretende compreender a dupla negação como constituinte do absoluto, uma vez que a categoria do infinito, enunciado por Hegel no segundo capítulo Seraí, possibilita explicar Deus ou absoluto. Deste modo, a filosofia de Hegel tem como pretensão explicitar o absoluto através de universais concretos, isto é, explicitar o absoluto especulativamente, ou seja, entendendo as razões pelas quais ocorre em si e para si o absoluto e suas determinações. Hegel desenvolve as determinações de seu pensamento no debate com a metafísica tradicional, a filosofia transcendental, a lógica formal e as ciências, etc., constituindo-se como um sistema influente tanto em sua época como nos dias atuais. Por tratar das determinações do pensamento e seu desenvolvimento lógico, o pensamento de Hegel permite compreender a si, a realidade e principalmente o absoluto. Na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, 1830, A Ciência da Lógica, o termo lógica pode ser compreendido através de 3 momentos, a saber, o lado abstrato ou entendimento, o dialético ou negativamente racional, e 3, o especulativo ou positivamente racional. No entendimento, esses momentos não são considerados como verdadeiros. O pensamento enquanto entendimento se fixa na diferenciação de sua determinidade em relação ao ser outro determinado, consistindo no abstrato limitado, subsistente e essente. Segundo Hegel, no momento do conceito, o momento do entendimento é necessário.
Ademais, o entendimento consiste tanto no domínio prático, bem como o teórico. Começa-se, nesse sentido, a aprender os objetos presentes em suas diferenças determinadas. O conhecimento é condicionado, antes de tudo, à progressão de uma determinação para outra. Na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, o lógico divide-se em a doutrina do ser, em que é o estudo das formas do pensamento enquanto imediato, a doutrina da essência, o estudo das formas do pensamento enquanto reflexão e mediação, em seu ser para si e na aparência do conceito, e 3, a doutrina do conceito, e da ideia, no ser retornado sobre si mesmo e do ser junto a si desenvolvido, no ser em si e para si. Posto isto, na filosofia, o lógico tem o seu significado com o objeto, isto é, por si mesmo e de si mesmo o que ele é. Na ciência da lógica, doutrina do ser, a lógica é entendida como ciência de pensar em geral. Além disso, na lógica, pode-se admitir que o objeto já se encontra consumado, acabado, uma vez que o conteúdo da lógica já se encontra exposto e que constitui a efetividade do lógico. A lógica, no sentido hegeliano, pode ser compreendida como pensar das coisas em sua essência e conceito, isto é, pensar a verdade verdadeira nelas. Nesse sentido, a lógica conhece as coisas a partir de sua imediatidade, mas as eleva à forma do pensar, ou seja, como elas são conjuntamente com seu elemento universal. Ademais, a exposição do conceito de ciência, enunciado por Hegel na Ciência da Lógica, doutrina do ser, se encontra, segundo Hegel, no todo da fenomenologia do espírito. Na fenomenologia do espírito, as etapas da consciência ou figuras têm o seu fim no saber absoluto, em que a ciência é o saber que sabe de si, e sabe Deus ou absoluto. A lógica, como ciência, é pura autoconsciência que se desenvolve, possuindo a figura do si, a saber que o ente em si e para si são conceitos sabidos. Dessa forma, a lógica é apreendida como o sistema da razão pura, como reino do pensamento puro. Esse reino é a verdade, como ela é sem invólucro em si e para si mesma. Por causa disso, se pode expressar que esse conteúdo é a apresentação de Deus, tal como ele é em sua essência eterna antes da criação da natureza e de um espírito finito. Além disso, para Hegel, é apenas um Alexandre, conceito... só uma coisa, isso foi uma citação do Hegel, não? Foi uma citação. Então, quando for, porque a Alexandre me orientando, avisa o leitor, então diga, segundo Hegel, cito, e aí você fala, fim de citação, tudo bem? Para a gente saber um pouco a diferença do seu texto do dele, tá bom? Tá, perfeitamente. Obrigado. No caso, essa citação foi do Hegel, e se encontra na página 52. Além disso, para Hegel, é apenas no conceito que algo tem sua efetividade. Na medida que algo é diverso do seu conceito, cessa de ser completamente efetivo. Como conceito, a lógica é a ciência do pensar puro, que tem como princípio o saber puro, através do fato de que nela a oposição da consciência entende um algo que é subjetivamente por si e um algo que é objetivo por si, é sabida como superada. Como comentado, a lógica se divide em lógica do ser, lógica da essência e 3, lógica do conceito. Na ciência da lógica, doutrina do ser, Hegel define a dupla negação como constituinte do absoluto. A exposição da negação como constituinte do absoluto é expressada através de 4 momentos: o infinito em geral, determinação recíproca do finito e do infinito, a infinitude afirmativa, e 4, a passagem. Além de que Hegel enuncia 2 observações consequentes a esse desenvolvimento, no caso, o progresso infinito e o idealismo. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo compreender a dupla negação como constituinte do absoluto, uma vez que para explicitar o absoluto, em especial na ciência da lógica, a doutrina do ser, Hegel emprega a categoria do infinito para explicitá-lo, compreendê-lo e explicá-lo. A demonstração da dupla negação como constituinte do absoluto se encontra no 2º capítulo da ciência da lógica, doutrina do ser, o ser aí. Hegel tem como tarefa explicitar o absoluto especulativamente, ou seja, entendendo as razões pelas quais ocorre em si para si o absoluto e suas determinações. Nesse sentido, Hegel explicita o absoluto como a apreensão dos momentos contrapostos um ao outro, e depois como a unidade deles.
Logo, a ciência da lógica é o estudo das formas do pensamento e de suas determinações, das determinações do absoluto, rumo a determinações cada vez mais precisas dele. Os 3 volumes, 1812, 1813 e 1816, são tradicionalmente denominados como Grande Lógica, em que os 2 volumes da Grande Lógica são nomeados por Hegel de lógicas objetivas, que tratam da doutrina do ser e da doutrina da essência. E o último volume é nomeado como Lógica Subjetiva, a doutrina do conceito. Segundo Hegel, Apud Tassinari 2019, a ciência da lógica pode ser compreendida em 3 acepções: ciência subjetiva, ciência objetiva universal real e teologia especulativa, sendo esta última a superação dessas duas. Assim sendo, a ciência da lógica é o estudo que remete a Deus, e em sentido primeiro e imediato é a ciência ou o estudo de Deus. Os termos Deus ou absolutos têm o sentido de princípio único e supremo da existência e de suas atividades universais, de princípio supremo de organização do mundo e da correspondência entre os pensamentos e as coisas. Como Hegel diz, o próprio ser, como também as determinações que seguem, não só as do ser, mas as determinações lógicas em geral, podem ser consideradas como definições do absoluto, como as definições metafísicas de Deus. Porém, mais precisamente, só a primeira determinação simples de uma esfera e depois a terceira, enquanto é o retorno da diferença à relação simples consigo mesmo. Com efeito, definir Deus metafisicamente significa exprimir sua natureza em pensamentos enquanto tais. Nessa perspectiva, Hegel tem como pretensão demonstrar o movimento que o próprio pensamento realiza para pensar especulativamente Deus ou absoluto. Os momentos do lógico expressam, portanto, o processo do vir a ser e do fim último do objeto, neste caso, o absoluto. Tal processo é entendido como separação de cada determinação de objeto, os momentos do vir a ser do objeto nessa separação e 3, a unidade dessas determinações em um todo, durante o processo e no final com a ideia absoluta. O desenvolvimento do absoluto na ciência da lógica continua no puro saber. É através das necessidades imanentes inerentes às próprias determinações lógicas e, enquanto tal, que, por um desenvolvimento especulativo, a ciência da lógica é, para Hegel, a filosofia especulativa ou teologia especulativa. As determinações do pensamento devem ser compreendidas como em si e para si, em que o desenvolvimento lógico, dialético, especulativo, racional da ciência da lógica é considerada a filosofia especulativa ou teologia. Isto posto, a apreensão de Deus ou absoluto é diferente a cada momento da grande lógica, isto é, doutrina do ser é o momento em que Deus ou absoluto se mostra na teoria do pensamento em sua imediatez. A doutrina da essência é o momento em que Deus ou absoluto se mostra na teoria do pensamento em sua reflexão e mediação. E terceira, a doutrina do conceito. É o momento em que Deus absoluto se mostra na teoria do pensamento, em que seu desenvolvimento mesmo e retornado a si próprio e o ser junto a si desenvolvido. Como salienta Tassinari, 2019, na ciência da lógica, as determinações do conteúdo de si, enquanto determinações lógico, dialético, especulativo, racionais, mostram-se como agir desse si que conduzem o movimento de sua autodeterminação e que levam ao absoluto autodeterminando-se como ideia lógica, unidade do conceito e da objetividade, do subjetivo e do objetivo. Assim sendo, na ciência da lógica, o absoluto se autodetermina como ideia, em que o verdadeiro se expressa como ideia absoluta ou especulativa. Em linhas gerais, a ideia é a realização do conceito. Por conseguinte, a ideia se mostra em um dos seus momentos como verdadeiro infinito, em que existe certo fechamento com o todo. Além disso, a ideia é a síntese do processo e o resultado, o devir e a plenitude. A vida, o conhecimento e a vontade são, ao mesmo tempo, mediação e mediado, em que mediação e mediado podem ser compreendidos como processo e cumprimento. Nesse sentido, o sujeito e o objeto na ideia são os dois aspectos do ser em si e para si. Dessa maneira, o sujeito é a vitalidade e a vida, o seu processo. Ademais, o termo especulativo tem um significado de valor contemplativo ou teórico, em que se supõe o conhecimento da prática e a prática do conhecimento, um agir voltado para a compreensão das razões pelas quais se age e as razões pelas quais
os fatos ocorrem. Além disso, o momento especulativo da ideia absoluta se mostra ser a própria exposição do especulativo e da ideia mesma. Para Hegel, o absoluto como ciência, saber, ideia absoluta ou especulativa se mostra como substância e sujeito. Dessa maneira, é na ciência da lógica que se expõem as determinações que constituem o absoluto. Destarte, na ciência da lógica, a lógica pode ser entendido como ciência do pensamento, de suas determinações e leis gerais, introdução à filosofia, enquanto fundamentação da própria ciência real, como de toda ciência, ciência que é parte da filosofia, ciência universal e imanente à totalidade dessa ciência, como ciência da totalidade concreta e ciência especulativa, e 6, teologia especulativa. Logo, a dupla negação como constituinte do absoluto mostra ser uma síntese, na medida que é inviável demonstrar o pensamento hegeliano em poucas páginas, da possibilidade de pensar o absoluto e suas determinações. Além disso, o presente trabalho pretende explicitar especulativamente a dupla negação como constituinte do absoluto, em que a dupla negação, a partir da categoria do infinito, se mostra como integrante deste todo. No começo do segundo capítulo da Ciência da Lógica, a doutrina do ser, Hegel desenvolve as determinações do ser aí, em 3 momentos, isto é, o ser aí como tal, o algo e outro, a finitude e a infinitude qualitativa. Consequentemente, o ser aí tem como momentos a negatividade, a realidade e a qualidade. A negação, tomada como uma mera falta, segundo Hegel, seria o que o nada é. Mas a negação é o ser aí, uma qualidade. Além disso, a realidade é o ser aí, em que contém o momento do negativo, e por conta disso, o ser aí é na realidade. Portanto, a negação pertence ao ser aí, em que o algo é a própria suprassunção da própria diferença. O negativo, no negativo, é, como algo, apenas o início do sujeito. Hegel, 2016, página 120. A negação da negação, nesse sentido, se determina primeiramente como aquilo que é para si, e assim por diante, até receber no conceito a intensidade concreta do sujeito. Além do mais, o ser para o outro e o ser em si constituem os 2 momentos do algo, ou seja, o algo e outro, e ser para o outro e ser em si. O primeiro, algo e outro, contém a ausência da determinidade entre eles. O segundo, por sua vez, são as determinações postas como momentos de um e o mesmo, como determinações que são relações e permanecem na sua unidade, na unidade do ser aí. Dessa forma, o ser em si tem relação negativa com o não ser aí. Além de que, o em si é a negação do seu ser para outro. Só uma coisa, quando você terminar a citação do Hegel, também você avisa, porque às vezes a gente vai emendando e vai achando que tudo é citação do Hegel. Então fala fim de citação para a gente saber que acabou ali, tá bom? Ah, não, tudo bem, é que eu estou um pouco nervoso, aí eu fico meio... Não, sem problema, é assim mesmo. É a primeira apresentação mais para o público geral que ele está fazendo. Está indo muito bem, e é por isso que eu estou te dando também essas dicas para você já ir fazer. Tudo bem, muito obrigado, professor. A determinidade é, ao mesmo tempo, momento, mas contém, ao mesmo tempo, a diferença qualitativa, de ser diversa do ser em si, de ser o negativo do algo, de ser um outro do ser aí. Hegel, 2016, página 129. Fim de citação. Outro sim, o surgimento da categoria infinito se dá na medida em que o ser aí, no seu ser em si, se determina como finito, e com isso determina um além dele mesmo. O finito, por ter um fim, se torna outro, esse outro um outro. É, pois, da natureza do finito ir além, isto é, negar a sua negação e se tornar infinito. O infinito é devir de si mesmo, no qual a infinitude é a sua determinação afirmativa, aquilo que é verdadeiramente em si. Consequentemente, este outro, e ser dentro de si do algo como negação simples, é nele a saber como sua negação do outro algo que lhe é externo. Hegel, 2016, página 130, fim de citação. Por sua vez, a finitude é limite imanente, ser dentro de si do algo, e 3, negação. A finitude é a negação fixada em si e se confronta, portanto, bruscamente com o seu afirmativo. Destarte, Hegel define a categoria do infinito como sendo a nova definição do absoluto. O infinito, contudo,
vale pura e simplesmente como absoluto, uma vez que ele está determinado explicitamente como a negação do finito. Hegel, 2016, página 142, fim de citação. Hegel distingue nesse sentido a diferença entre a verdadeira infinitude e da má infinitude, isto é, da infinitude da razão e da infinitude do entendimento, em que a infinitude do entendimento para Hegel se encontra como um infinito finitizado. O infinito é, portanto, o afirmativo como negação do finito, a determinação recíproca com o infinito, isto é, o infinito abstrato e unilateral, e 3, a suprassunção do finito com o infinito nesse processo, ou seja, o infinito verdadeiro. Essas determinações permitem a análise da dupla negação como constituinte do absoluto. No infinito, realiza-se a negação do ser e devir. O verdadeiro infinito é a negação da negação. O infinito verdadeiro é no sentido mais intensivo do que o primeiro ser imediato, o ser verdadeiro. O infinito é. O ser imediato do infinito faz renascer o ser de sua negação, do finito que inicialmente pareceu desaparecido no infinito. Contudo, o infinito e o infinito são muito mais contrapostos um com o outro. Nas palavras de Hegel, a finitude é, a saber, a barreira posta como barreira. É o ser aí posto com a determinação de passar para seu ser em si, tornar-se infinito. Por sua vez, a infinitude é o nada do finito, seu ser em si e dever ser. Mas este, ao mesmo tempo, como refletido dentro de si, o dever ser implementado, ser que se relaciona apenas consigo, ser inteiramente afirmativo. Ademais, tudo na infinitude está posto como suprassumido. Enquanto essa negação do finito, o ser em si, se encontra determinado, que é, assim, afirmativo dentro de si como negação da negação. A natureza negativa do infinito está posta como negação que é, como primeira e imediata negação. Segundo Hegel, dessa maneira, o infinito está afetado pela oposição do finito, que como outro permanece ao mesmo tempo o ser aí determinado, real, embora no seu ser em si, no infinito, ele esteja posto ao mesmo tempo como suprassumido, isto é, o não infinito, o ser na determinidade da negação. Frente ao finito, o círculo das determinidades que são das realidades, o infinito é vazio e indeterminado, o além do finito, o qual não tem seu ser em si, o seu ser aí que é um determinado. Hegel conclui, portanto, que no infinito está presente a determinação recíproca do finito e do infinito, pois o finito é finito apenas na relação com o dever ser ou com o infinito. Primeiro, o finito é o finito apenas na relação com o dever ser ou com o infinito. 2. O infinito é infinito apenas em relação com o finito. Finito e infinito são inseparáveis e, ao mesmo tempo, pura e simplesmente outros um frente ao outro. Isto é, cada um tem o outro de si nele mesmo, cada um é a unidade de si e de seu outro, e é ser aí na sua determinidade de não ser, negação, o que é ele mesmo e o que é o seu outro. Além disso, a negação recíproca, que nega a si mesma, e sua negação é a entrada para o progresso infinito. O progresso infinito se dá na relação do finito com o infinito. O progresso infinito, o infinito e o infinito são diversos e contrapostos assim. A afirmação que infinito e finito constituem uma unidade, para Hegel, exprime uma contradição. A dissolução dessa contradição não é o reconhecimento da igual exatidão e da igual inexatidão de ambas as afirmações, em que constitui, segundo Hegel, uma outra figura da contradição permanente. Além de que a negação da negação constitui o afirmativo. É no pensar especulativo que a unidade do finito e do infinito se mostra de forma viva. O infinito encerra em si o finito, em que é em si a unidade de si mesmo e do seu outro, sendo que a ideia pode ser compreendida como a qualidade da infinitude, mas ela é essencialmente o processo do viver, e com isso constitui uma passagem. Logo, é no ideal que encontramos a superação de todos os momentos finitos. Por conseguinte, é no ideal que encontramos a expressão máxima que nos possibilita pensar o absoluto e suas determinações. Além de que, na ciência da lógica, como a ciência ou estudo de Deus, possibilitam pensar este todo, isto é,
como imediato, como reflexão e como ideia da filosofia. Isto é, como momentos do desenvolvimento de um único universal concreto, e por isso como força viva, sendo que o seu próprio desenvolvimento é o motor que permite conhecer a si mesmo. Compreendemos que a exposição do pensamento hegeliano em poucas páginas se torna insuficiente para explicar o todo do seu pensamento. Contudo, neste trabalho, tínhamos como pretensão explicitar a dupla negação como constituinte do absoluto, por se tratar, portanto, do absoluto e suas determinações, e 2, a negação da negação como a afirmação do absoluto. Buscamos, a partir da categoria do infinito, demonstrar como a dupla negação faz parte integrante da lógica. Além disso, como a categoria do infinito permite expor, compreender e explicar o absoluto. A partir da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, a ciência da lógica, exprimimos os momentos do lógico e sua divisão, a saber, doutrina do ser, doutrina da essência e a doutrina do conceito, compreendendo o absoluto e suas determinações. Especificamente, na ciência da lógica, doutrina do ser, da grande lógica, explicitamos como a dupla negação constitui o absoluto, a partir da categoria do infinito. Posto isso, podemos pensar a dupla negação como constituinte do absoluto, como o infinito em geral, determinação recíproca do finito e do infinito, a infinitude afirmativa e 4, a passagem. Ademais, expusemos a importância que Hegel atribui ao pensamento especulativo e como a sua filosofia se faz como teologia especulativa. Consequentemente, buscamos explicitar como a ideia, isto é, a ideia absoluta, é a ideia da filosofia, pois, como ideia, o seu conteúdo se encontra como verdadeiro, o concreto. É, em linhas gerais, na ideia que encontramos a verdade nela mesma, como ela é. Nesse sentido, a filosofia hegeliana, em especial o segundo capítulo da ciência da lógica, a doutrina do ser, se mostra como um dos momentos da constituição do absoluto. Destarte a dupla negação como constituinte do absoluto, portanto, não pode ser pensado sem a categoria do infinito, a negatividade, realidade e qualidade, ciência, lógica, finito, teologia especulativa e principalmente a ideia da filosofia. Portanto, e já mencionado neste trabalho, a dupla negação como constituinte do absoluto não seria possível sem as determinações que possibilitam pensar especulativamente o que ele é. Ou melhor, sem a filosofia hegeliana não seria possível ter em vista este todo. Logo, o pensamento hegeliano possibilita pensar especulativamente, isto é, através das razões, a realidade, a si e principalmente o absoluto. E fim de apresentação. Acho que deu certinho, 25 minutos. Obrigado pela apresentação, Alexandre. Então, agora viria a parte dos comentários, vem a parte dos comentários, né, dos membros do grupo e de quem também apresentou trabalho para o nosso evento aqui, né? Eu vou, então, começar fazendo algumas considerações e depois eu passo para os outros membros, tudo bem? É porque toda vez que eu pergunto, vocês nunca iniciam falando, então... Bom, primeiramente, eu quero parabenizar o Alexandre, porque eu tratou de temas profundos, né, de Hegel. O trabalho dele evoluiu muito desde quando ele chegou, e isso não faz muito tempo, né, e começou a se dedicar em Hegel, então eu quero parabenizar por esse tratamento, né. E também pela coragem de enfrentar um tema tão profundo e difícil, né, como o infinito, e tentando correlacionar ele com o absoluto, com a teoria, com a teologia especulativa, né, a argumentação que Hegel faz na enciclopédia, principalmente de 1817, né, de fato foi bem interessante. Mas eu só colocaria algumas coisas. Eu acho que é importante, talvez, como desenvolvimento desse trabalho de leitura e de estudo que você fez,
desenvolver um pouco melhor essa relação entre a visão macro, né, do sistema como um todo, e até da teologia especulativa que você citou, com a visão micro, que é a análise dessa categoria, né, do infinito, de como ela surge, qual é a relação dela com as outras categorias e com a própria totalidade, né, com esse Deus ou absoluto que você colocou, né? E também, talvez, ter um pouco mais, né, de didática e de desenvolvimento nessas categorias do finito, do infinito, da relação entre elas, de tal forma com que o seu leitor pudesse acompanhar, né, e seu ouvinte. Porque, assim, às vezes o texto se torna muito denso e tem várias partes que estão em momentos diferentes da exposição do finito e do infinito, e tudo isso é trazido muito junto, sem que o leitor tenha o ouvinte tenha acompanhado esse desenvolvimento e compreenda melhor. E é um desenvolvimento natural do seu trabalho, né? E vai enriquecer muito ele na medida em que você conseguir se tornar isso mais claro para o seu leitor. Eu imagino que até para um leitor não hegeliano, e talvez até para o hegeliano também, fica muitas dúvidas, né, a respeito de como está se processando essa relação mais fina entre esses conceitos e essas categorias, né? Mas, de qualquer forma, como eu disse, foi um ótimo trabalho realizado até aqui, parabéns. Obrigado. Quem mais gostaria de comentar? É importante vocês comentarem, dando um feedback para ele. Posso? Bom, primeiro, parabéns ao Alexandre, é muito bacana a apresentação. Você falou que é a sua primeira apresentação, né? Falou que estava nervoso, é normal também. A minha primeira apresentação foi em QFIL, da Unesp, e está gravada no YouTube. Isso que é o pior, está lá. Mas eu também estava muito nervoso. E eu sempre fico também nervoso nas apresentações. Eu fui acompanhando seu texto, eu percebi que você fez algumas mudanças, né, do texto que você enviou ontem para hoje, mas acho que é pouca coisa, mais uma frase ou outra, o modo que foi escrito, que é normal, né? Eu anotei algumas coisas, poucas coisas, e bem mais gerais, assim. A primeira coisa que eu queria perguntar, que é uma pergunta que eu pretendo fazer para todo mundo que vai apresentar, então já estou avisando, é a escolha da bibliografia, porque isso é uma questão que eu venho pensando bastante desde que eu vi um curso de extensão do Bayonne, na UFSCar, do ano passado, e ele salientou várias vezes essa questão da bibliografia, por que a gente escolhe determinada bibliografia ou não, né? Considerando ainda mais em Hegel, que tem uma bibliografia muito vasta, assim, por que escolher, por exemplo, o artigo do Tassinari, eu imagino mais ou menos a resposta, e o texto do Inácio que você mencionou, assim, tem algum motivo específico? Porque também não precisa ter uma grande razão, assim, para tudo isso. Muito, como eu mesmo estava falando, às vezes a gente acessa a bibliografia que está ao nosso alcance, né? A que a biblioteca tem, a que a gente consegue achar PDF. Então, eu queria saber nesse sentido. Não sei se você prefere falar agora, pode ser, acho que é melhor. Daí depois eu pergunto as outras questões. Não, tudo bem. É que assim, já que eu teria que usar a doutrina do ser pela questão do evento, né? Estava ali colocado no edital que eu teria que tratar sobre a infinitude. Só que, assim, é um livro muito denso, assim, tipo, a grande lógica. Eu pelo menos, eu li umas 3 vezes e ainda não entendi muito bem o que ele quis dizer no segundo capítulo. Então, eu segui a dica do professor, né, que é a partir da pequena lógica. Porque ali o Hegel já fala mesmo, que é o fio condutor, né? Então, eu peguei a divisão da lógica, né? E eu fui lendo, e depois eu fui ler o Seraí, que é o segundo capítulo da doutrina do ser. Isso foi me facilitando aos poucos, né, compreendendo os conceitos, compreender naquele sentido, né, porque ainda estou tentando abstrair, mas compreender o que é a negação, o que é a realidade, o que é a qualidade. E esse do Lógica e Metafísica em Hegel,
contém também a questão do texto do professor Tassinari. Então eu fui buscar o que significa lógica e metafísica. E eu sei que tem diversos livros da editora Fênix, então eu acabo pesquisando e encontrei o artigo do professor Tassinari e fiz essas relações, né? E tentei pelo menos explicitar um pouquinho, né, sobre o absoluto, o infinito, a dupla negação, é mais nesse sentido. Posso falar uma? E também, no caso dele, o tema dele é, num certo sentido, a religião, Deus e o absoluto, né? Ele já escolheu isso como um certo tema de pesquisa, no qual as coisas giram em torno. Então, eu acho que ele esqueceu um pouco de falar isso. Então, ao procurar uma relação entre a infinitude e esse tema, que eu acho que ele acabou encontrando os meus artigos. Ele até falou, posso citar? Posso falar? Não pode, é isso mesmo, né? Mas eu gostei da sua pergunta, Gabriel. Eu acho que é uma coisa que talvez cabe a gente conversar um pouco, até talvez no final dessa reunião, como a gente está fazendo leituras, sobre essa questão de escolha, né, de literatura e etc. Sim, obrigado, Alexandre, obrigado, Tassinari, também. Eu não havia pensado você já me deu uma dica para o meu trabalho, isso é o bom de ficar para o final, que a gente vai pegando a ajuda dos outros, de olhar a enciclopédia, né, eu já estava focado na grande lógica, vou dar uma olhada na enciclopédia também nessa parte da infinitude. Uma outra questão que você usou algumas vezes é Deus ou absoluto. Eu sei que é uma questão bem complexa, você usou desse jeito, Deus ou absoluto. É mais uma questão assim de como você enxerga isso. Você acha que há uma diferença ou a gente pode considerar esses dois termos como sinônimos? É que, pelo menos assim, há um problema lógico-filosófico, que assim, isso o professor também Tassinari expressa nos artigos dele, né, de determinar o que é Deus, o Espírito Absoluto. Então eu tenho essa dificuldade, por isso coloquei o ou, assim, Deus ou Espírito Absoluto, para... acho que vocês já são, pelo menos o pessoal que estuda filosofia hegeliana, tem já como tido, assim, o Espírito Absoluto, já conhece o termo Espírito Absoluto, né, mas eu coloquei Deus também nesse sentido. Se vocês me permitem também, de novo, uma parte, quer dizer, isso não é exatamente Hegel, no parágrafo, eu estou tentando encontrar ele aqui, na Pequena Lógica, olha, deu certo, no parágrafo 85, ele diz, o próprio ser, como também as determinações que seguem, né, não só as do ser, mas as determinações lógicas em geral, podem ser consideradas como definição do absoluto, como as definições metafísicas de Deus. Então, ou seja, daí que surge toda, vamos dizer, essa história, né? Só para deixar um pouco mais claro em relação ao próprio texto dele. Perfeito. Era mais isso mesmo. Uma outra questão, assim, só que daí ela é muito, acho que é tão complexa quanto essa última, mas eu queria mais, assim, no sentido de saber como o Alexandre pensa, não precisa ser muito, por exemplo, ter uma posição para afirmar do tipo, não, eu penso isso por causa disso, não acho que aquilo é certo, mas é que você menciona a fenomenologia 2 vezes e no mesmo parágrafo, e você fala um pouco sobre essa relação da ciência com a ciência, né, o conceito de ciência, ou a ideia de ciência, na fenomenologia e na ciência da lógica. É uma questão que é um problema para mim, então por isso que eu sempre pergunto para todo mundo, né, a relação da fenomenologia com a ciência da lógica, tipo, como você pensa isso, assim, pode ser de um modo básico, do tipo, acho que elas, ou você pode falar, não, acho que são momentos distintos da obra de Hegel, elas não estão totalmente conectadas, ou não, elas estão totalmente conectadas, a fenomenologia é pressuposta na ciência da lógica, mais ou menos o que você pensa sobre essa relação. Não, é que eu entendo assim, por exemplo, que
as figuras da consciência elas vão desembocar no saber absoluto. Então, nesse caso, eu acho que tem... como a ciência da lógica é a ciência do pensamento puro, e tem, para mim, no caso, desemboca na ideia, acho que tem essa relação, assim. Muito mais. Acho que é só isso, Gabriel. Eu respondi perfeitamente. Sim, sim, tranquilo. É mais para saber a sua posição mesmo, porque, por exemplo, no seminário do ano passado foi uma coisa que a Miquela me perguntou e eu falei, não sei, sabe? Simplesmente eu não tenho certeza, não faço ideia. Fico na dúvida do que pensar sobre isso. Queria mais saber nesse sentido pessoal mesmo. Mas sim, respondeu. É isso, obrigado e parabéns pela apresentação. Gabriel, se você me permite, em relação a isso, é uma questão muito interessante. A gente vira e mexe discutir isso, isso é uma questão entre os especialistas mesmo difícil de ser estabelecida, né? Mas, ultimamente, quer dizer, eu tinha posição, e você já tinha, eu acho que você já me ouviu falar isso, né? Num certo sentido, que a exposição do sistema de Hegel está na enciclopédia, e que o próprio Hegel diz que nessa exposição sistemática, a fenomenologia perdeu o seu papel que ele tinha, quando fez ela, tinha pensado de introdução ao sistema das ciências, né? Eu continuo pensando isso, no certo sentido, aliás, foi afirmado pelo próprio Hegel, mas eu vejo hoje, de fato, a fenomenologia como o livro, né? Não a fenomenologia entendida como estrutura, que depois vai ser retomada na própria enciclopédia, lá na frente, né? Que é a ideia da consciência, autoconsciência, relação das autoconsciências, autoconsciência universal, razão e espírito, né? Ou seja, esse argumento que permite introduzir o conceito de razão e o conceito de espírito propriamente na exposição da filosofia, né? Que está lá na enciclopédia das ciências filosóficas, na filosofia do espírito. Mas a obra mesmo, o que acontece com a obra? A obra é um lugar onde Hegel vai analisar essa ciência da consciência, né? Das figuras da consciência. Então, ela não deixa de ser isso porque Hegel fez a enciclopédia. Ela deixa de ter um papel de introdução ao sistema como um todo, e ao pensamento como um todo. Mas, na medida em que Hegel até pensava em republicá-la, pensava não, né? Estava fazendo a revisão para a republicação, e ele habilita ainda aquele conhecimento, aquilo ainda é assim, né? A grande questão aí, talvez a grande dificuldade, é interpretar esse próprio conteúdo da fenomenologia, que é bem diferente de uma exposição da ciência da lógica e da enciclopédia, né? As duas têm graus de dificuldades inerentes, mas na fenomenologia, algumas partes da exposição se dá de uma forma mais figurativa do que propriamente conceitual, né, como é, e científica, né, como é na ciência da lógica e na enciclopédia, mas mesmo assim, ainda é uma ciência da consciência, ainda tem todo o seu valor, quer dizer, não é porque você explica algo de uma forma, agora você explica de outra, que aquilo que você explicou anteriormente deixa de valer. Né? Não necessariamente, só se entrasse em contradição, ou você mostrasse o que tem de inadequado naquilo. Né? Então, Hegel fala na enciclopédia que o que tem de inadequado é que precisaria se, para fazer a ciência, você precisa, a ciência mesmo, não a ciência da consciência, a ciência mesmo, você precisa ir para trás, vamos assim dizer, da consciência, né? Pegar aquilo que está mais, né, fundamental, atuando ali, né? Isso é uma passagem da própria enciclopédia, que ele fala isso, mas isso não invalida a fenomenologia como uma ciência da consciência e as análises que ele faz lá. Então, ainda se continua um livro extremamente poderoso, ainda continua um livro que permite a nossa consciência aprofundar nas possíveis figuras que ela tem, né? E por isso que, mesmo ele tendo escrito isso, né, há 200 anos, mais de 200 anos atrás, a gente ainda continua lendo, né, continua discutindo. Então, ou seja, a gente tem várias questões da relação da fenomenologia com as outras obras, em particular com a enciclopédia, que é a exposição do sistema, mas é importante a gente precisar qual questão é, porque dependendo dela tem uma resposta. Ela é importante para a exposição do sistema como um todo, né? Assim, das principais conceitos.
Aparentemente não, porque Hegel deixa de utilizá-la para fazer isso. Isso significa que o conceito dela, então, tá solto, não tem nada a ver com o sistema? Não, não é bem assim. Mas, de uma certa forma, ele corre paralelo, porque na exposição dessas categorias que nos permite entender a realidade, a totalidade, esse aprofundamento da consciência nela mesma acaba sendo um movimento que a consciência faz nela mesma, e não de exposição dessas categorias em sequência uma da outra, né? Nisso, a parte da fenomenologia talvez importante é a que o próprio Hegel salienta e chama de fenomenologia do espírito na enciclopédia, que é essa parte que eu falei, né, da autoconsciência, da relação da autoconsciência, razão e espírito lá. Mas é só um comentário geral. Certo, obrigado. Eu que agradeço. Quem mais gostaria de comentar, perguntar, falar? Rodrigo? Alexandre, obrigado pelo texto, tá certo? Obrigado pela apresentação. Quero lhe parabenizar pela coragem. O professor Ricardo praticamente antecipou tudo que eu tinha pensado aqui para falar sobre você. Foi muita coragem, não só falar sobre a questão da infinitude na ciência da lógica, mas também tentar associar com o conceito de Deus, que é uma coisa que não está muito explícita, né, no texto do Hegel. E assim, você deu um passo, né, em direção a essa dificuldade, e eu vejo que você está fazendo muito bem. Também tem uma questão que eu também fiquei muito feliz, e isso aí foi a partir de um comentário do professor Ricardo, que você está se interessando em tratar de temas que mais ou menos se relacionam com filosofia da religião, né? Que é um campo que eu também tenho pesquisado e tenho notado uma certa dificuldade de encontrar pessoas interessadas aqui, inclusive no âmbito nacional. E aí você está com um desafio muito grande, muito, muito bom, né? Também para explorar. E assim, eu vejo que você tem tudo para fazer a coisa andar, né? Ter êxito no seu empreendimento por conta do acolhimento do professor Tassinari, né, em querer também abraçar esse tema. E aí eu também estendo, né, essa informação a respeito também do professor Baioni, que também tem me acolhido quanto à questão de me ajudar a explorar esse tema. Não é todo professor que faz isso. Eu acho que vocês aqui estão em vantagem. Tanto você, né, por já estar tentando trabalhar um tema que é difícil, mas tem o apoio do professor Ricardo, e o do Gabriel, que acabou de dizer um pouco antes que já está fazendo a coisa com prazer. Isso aí vai dar um êxito para vocês, assim, de largada, uma vantagem que não é todo mundo que tem, certo? E aí fica só uma pergunta, assim, de curiosidade, né? Por que você... Até porque é um tipo de pergunta que a gente vai escutar muito nas bancas, né? Por que você escolheu esse tema? Por que a proposta inicial, né, do grupo é tentar ver finitude e infinitude? E por que isso levou você a tentar explorar nessa relação com Deus e com o absoluto? Obrigado, Alexandre. Não, porque... Eu, pelo menos assim, inicialmente, né, eu queria explicitar o que ele é, né? Então, assim, eu acho que Hegel traz muita contribuição para esse desenvolvimento. E também porque Hegel é muito difícil, sendo bem sincero com você. Então, você lê mais de 2 vezes, você não entende, e, sei lá, esse é o trabalho, né? Tipo, essa é a alegria de você estar estudando Hegel, porque cada passo um passo que você entende, né, você se sente feliz, assim, contente, né? E também porque o pensamento hegeliano, pelo menos para mim, ele se relaciona com a vida, né, como um todo. Então, por isso que eu tenho esse apreço, ainda mais pelo tema da religião, ficar relacionando esse tema com o absoluto ou Deus. Bom, eu vi que o Felipe levantou a mão. Felipe, nesse primeiro momento, a gente está deixando mais para os autores de textos de trabalho e para os membros do grupo, apesar que você é membro do grupo também, perguntar.
Mas eu estou só um pouco preocupado, gente, com o horário. Deixa eu só conferir aqui como está, porque a princípio seria meia hora, né? Eu acho que a gente já está quase para ir para 1 hora de exposição. A gente pode até estender o próximo também 1 hora, eu não tenho muito problema com isso, mas, de qualquer forma, eu espero que vocês estejam conscientes. Como está entre a gente aqui, só com interessados, então eu acho que não tem problema a gente continuar. Acho que aproveitamos mais também conversando sobre as dificuldades de estudar, o que estudar, onde está o quê, do que simplesmente com a apresentação. Então eu vou permitir que a gente continue, né, com essa conversa aí, se alguém, com a nossa troca de informações aqui, se alguém tiver algum problema, alguma coisa assim, por favor, fale, que aí a gente já adianta para passar para a próxima exposição, né? Fabrício e Felipe, depois, se for importante, ou se puder deixar para depois, Felipe. Fabrício. Posso perguntar? Não, então, parabéns, Alexandre, pela exposição, gostei do texto. Só que tem um detalhe que eu estou trabalhando na minha apresentação, e aí como os temas, né, infinitude, etc., tem um aspecto do seu texto que na minha visão, na minha interpretação que eu estou tendo do Hegel, etc., eu acho ela fundamental e, de certa maneira, problemática. Porque quando você fala da dupla negação por constituição do absoluto, você ressalta a questão da má infinitude. Mas, pelo que eu peguei aqui da enciclopédia, etc., no parágrafo 94 especificamente, eu vejo essa má infinitude como um empecilho, porque ela seria apenas apenas a negação do finito. E eu acredito que não é a verdadeira infinitude a qual daria, digamos assim, consequência no movimento até chegar ao absoluto. E não sei, vamos lá, quando você menciona algumas vezes a má infinitude, mas acho que você não detalha o porquê dessa má infinitude, digamos assim, não ser a desejada por Hegel, distinguir da verdadeira infinitude, ou seja, tornar um texto um pouco mais coeso nesse aspecto, nesse detalhe, que eu acho um detalhe fundamental, assim, porque a má infinitude como prejudicial nessa compreensão do absoluto enquanto tal, mas estou lendo dessa maneira, e da verdadeira infinitude. Eu acho fundamental fazer essa diferença no tema. Eu não sei o que você pensa e tal, que o professor Ricardo também. Professor Ricardo. Nunca chamei o professor Ricardo, tá assinado? Fala, mas é isso. Parabéns. Não, obrigado. Mas, pelo que eu entendi, no texto mesmo, ele vai separar entre entendimento e razão. Eu estou falando em linhas gerais, né? Por exemplo, a má infinitude como esse entendimento e a verdadeira infinitude como essa razão, assim. Pelo que eu entendi, assim, então a pessoa vai separar as categorias, contudo, na verdadeira infinitude que elas se juntam, né? Elas se integram em um todo. Por isso que ele vai fazer essa diferença. Mas você tem razão. É porque, assim, como eu já falei no texto, em 25 minutos eu não conseguiria, em um texto, assim, explicitar, assim, detalhadamente. Seria mais de 12 páginas. Então, esse foi apenas uma síntese, assim, no caso. Respondido? Não, tranquilo, é complicado mesmo, a questão do tempo, ter todos os detalhes possíveis, né? Mas eu concordo com o Fabrício, assim, dentro daquele desenvolvimento mais passo a passo para o seu leitor, eu acho que é extremamente importante essa diferenciação, né? Definir o que é o mal infinito, definir o que é o verdadeiro infinito e fazer uma comparação. Até para continuar, Alexandre, isso mesmo que você está propondo. Se a ideia é olhar o mal infinito como infinito olhado através do entendimento e o verdadeiro infinito como o infinito olhado através da razão, para poder dar substância
né, essas duas formas de visão e desenvolver o conteúdo mesmo, porque é nesse verdadeiro infinito e nessas características que ele tem, né, em contraposição com o mal infinito, que vai se percebendo as características desse absoluto, que é infinito e que depois vai ser relacionado com o espírito absoluto e com Deus, né? Então, eu acho, de fato, essencial, acho que para um desenvolvimento futuro seria interessante fazer isso. Não quero me estender muito para não ultrapassar a apresentação do Tiago. Felipe, você quer colocar a sua questão? Parece que só o Felipe, né? Tem mais alguma coisa a colocar? Então, vamos fazer, que aí a gente já começa do Tiago. Finaliza essa parte e começa do Tiago. Parabéns, Alexandre. Eu fiquei, não sei se porque eu estou entrando em contato só agora com a obra de Hegel, eu fiquei com uma dúvida que acabei me prendendo muito à sua fala e não consegui anotar, talvez tenha perdido você passando por essa questão, que é se há de fato uma definição de infinito, uma definição de infinito em Hegel, uma definição mesmo. Em segundo lugar, onde que ele desdobra mais sobre essa questão de maneira sistemática, se de fato na ciência da lógica, sobre a questão do infinito, do finito. E em terceiro e último lugar, se você já ouviu alguma coisa sobre a expressão infinito em ato, porque eu encontrei ela já 3 vezes e eu não consegui entender muito bem o contexto. Aparece sempre de maneira um pouco diferente para mim. Mas é mais isso. Parabéns aí. Muito legal, cara. Opa, obrigado, Felipe. Se há um conceito infinito, ainda está em desdobramento, né? O significado, assim, porque é algo que ainda estou lendo a enciclopédia, tem a grande lógica, então há um conceito de infinito, mas eu ainda pretendo desdobrar ainda mais. A questão do infinito em ato, eu não... entendo que o infinito em ato, pelo menos para mim, é uma autodeterminação, né? Então, é nesse sentido, mas não encontrei não, velho. Desculpa, mas ainda estou estudando. Não, fechou. Beleza, obrigado. Só comentários rápidos. Em geral, Felipe, Hegel não trabalha com definições propriamente ditas, né? Ao contrário, é um desenvolvimento. E como ele pretende uma filosofia sem pressupostos, o que não significa uma filosofia sem conteúdo, às vezes acho que filosofia sem pressuposto é sem conteúdo, ele não vai tratar de nada. Sem pressuposto significa dizer que tudo aquilo que é posto pode ser discutido, debatido, colocado em xeque, em dúvida, e dessa análise mesma da coisa que vai se tirar as posições para se caminhar e ir adiante, né? Então, nesse sentido, não poderia ter uma definição do absoluto, porque ela seria um tanto quanto dogmática. Agora, existe uma definição no sentido de que você chega a uma determinação disso, a um reconhecimento, uma inteligibilidade daquilo que vem sendo dado na exposição. E é essa inteligibilidade que Hegel aproveita para fazer as definições do absoluto. Então, uma vez que você chegou à determinação do ser, você pode falar, o absoluto é o ser. Chegou no nada, o absoluto é o nada. No devir, o absoluto é o devir. E assim vai. Mas, justamente, essa definição seria do absoluto, porque você está caminhando no sentido de determinar o que ele seria. Mas, de resto, por exemplo, não existe uma definição do finito, uma definição do infinito, e aí vai, no sentido mais técnico do termo. Mas existe uma determinação, sim, da finitude, da infinitude, e etc. Né? E infinito em ato, porque é uma certa diferença entre ato e potência em Aristóteles, né? Então, potência é aquilo que não está ainda presente, que pode ser atualizado, justamente, pode ser posto ali. E o infinito, se ele existe, ele nunca vai ser nunca vai estar em potência para ser colocado, porque nada do finito vai conseguir se potencializar e chegar até lá. Então, todas essas determinações, inclusive as determinações racionais de como as coisas acontecem, se é uma descrição, né, do que acontece, do ser, da verdade, ela está posta aí, ela é em ato, né?
ela não é uma potencialidade, né? Então, há aí a possibilidade dessa atuação do infinito, né? Sempre, mas isso é muito mais complexo, a gente demandaria mais tempo para analisar. Bom, podemos passar a apresentação do Tiago, não? Tiago, está pronto? Ainda está aí? Preparado. Você liga a câmera, não? Hã? Pronto. Tá bom. Então, bom, eu vou interromper e vou começar de novo para que as pessoas estejam diferenciadas depois se quiser assistir uma ou outra separadamente. Não tem que ficar procurando a apresentação, por exemplo, do Tiago no meio, tá? Certo?